Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar da importância do apoio emocional e dos grupos de apoio. Tenho comigo a doutora Andreia Cardoso, psicóloga no APSOAR e também facilitadora nos grupos de apoio da APCL. Muito bem-vinda ao podcast O Sangue que é em Nós. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Começava talvez por lhe perguntar como é que se recebe um diagnóstico de cancro do sangue? Pergunta difícil, não é? Dentro daquilo que nós vemos, ainda hoje tive uma primeira consulta com um homem com 37 anos, com uma leucemia. Há um choque, principalmente quando não se está à espera, quando não há doença prévia, é um choque. Mas também quando já se tem uma certa idade não deixa de lá estar. E por isso esta é assim a palavra que as pessoas sentem na pele e que depois na literatura nós também vimos que é a primeira fase, um choque. Uma dificuldade muitas vezes de absorver. Às vezes fica só lá a palavra cancro, que é uma palavra ainda muito pesada e que tem sempre esta associação de morte e sofrimento. E então, a partir daí é quase como se tudo o resto se fechasse e as pessoas às vezes não conseguissem ouvir mais nada que o médico tem ali para lhe transmitir. Por isso, é importante tomar o peso à palavra e lidar com ela ou sublimá-la? Eu acho que é importante nós lidarmos com as coisas. E por isso, eu acho que hoje em dia, após tantos anos de investigação e de avanço na medicina, nós sabemos que as doenças oncológicas e as hemato-oncológicas são doenças que, em alguns casos, as pessoas sobrevivem e sobrevivem com qualidade de vida. Gostava também de deixar isso lá para casa e para quem nos estiver a ouvir, que as pessoas que passam por esta, como dizer, uma espécie de revolução. Há uma revolução, há uma reviravolta, um tsunami emocional que, efetivamente, há um eu que fica para trás e há um novo eu que emerge a partir do momento que há o diagnóstico. Por isso, é importante também, eu costumo dizer às pessoas, há que fazer o luto do meu antigo eu e abrir a porta para o novo eu que vem aí e que às vezes traz novas possibilidades e novas oportunidades. É também hoje em dia muito comum dizer-se que o estado de espírito ajuda a uma recuperação mais rápida ou mais resiliente da doença. A partilha dessa, que ferramentas é que se pode dar aos doentes para poderem encarar a nova fase da sua vida? Então, o que nós sabemos, em parte, é que após este choque inicial, as pessoas vão lidar com isto de forma muito diferente. Então, sabemos que há pessoas que vão acabar por ter um espírito de luta e esse espírito de luta significa que as pessoas aceitaram o diagnóstico e vão muitas vezes à procura. Há pessoas que, por exemplo, nos grupos querem saber tudo sobre o mieloma e eu fiquei, ao princípio, eu própria tinha pouca informação e não me quis logo inteirar para me deixar tocar por as várias pessoas e agora senti, obviamente, a necessidade de fazer uma imersão e de ir à procura, porque o mieloma é um tipo de cancro de sangue raro e muito específico e que tem muito para nos ensinar. E então era efetivamente, eu percebi que com eles realmente era importante ir saber, porque eles tinham muito esta curiosidade. Mas há outras pessoas, por isso este é uma das formas, espírito de luta, vão à procura, muitas vezes envolvem-se ou em associações, como a APCL, criam movimentos, por exemplo, o grupo Mieloma é um grupo de doentes, de pessoas com doença, que é assim que eu gosto de dizer, porque não gosto da palavra doença em si, porque, ou seja, a pessoa tem uma doença, mas a doença não a define. Não é parte só da sua identidade, a pessoa continua a ter muitas outras coisas, não podemos esquecer disso. E é muito interessante que há pessoas que se envolvem em movimentos, querem ajudar outras pessoas, mas há aquelas pessoas que negam.
Pronto. E esta é outra estratégia, a negação. E esse evitamento pode ser até positivo. Nós sabemos que na literatura há pessoas que não contactam muito, fazem aquilo que os médicos dizem, mas não querem muito falar sobre a coisa. E é outra estratégia. E que também temos que compreender que a pessoa tem essa possibilidade. A seguir, há aquelas pessoas muito fatalistas e que de alguma forma elas, do género, confiam nos médicos e se tiverem alguma crença religiosa, então entregam isto. Ou seja, delegam. Eu lembro de um senhor em particular, que por acaso hoje falámos por WhatsApp, que participa também nos grupos, e ele dizia do género: eu não quero saber muito, eu confio no meu médico, o meu médico, ele deve saber o que é que está a fazer, mas depois no grupo, quando vão surgindo, ou alguém que é mais curioso, ele quer saber um pouco mais. Por isso, eu acho que é o medo, a ansiedade que faz muito parte também deste percurso. E finalmente, há as pessoas, e essas sim, eu diria que estas que se entregam aos médicos também é uma estratégia, preocupa muito aquelas pessoas que ficam muito esperançadas. Claro que vai sempre depender da fase em que, ou seja, quando há o diagnóstico, normalmente também os médicos dizem qual é que é a fase de doença, e de acordo com a fase as pessoas também ali podem se alinhar, não é? É sempre preciso dizer que quando há este diagnóstico, independentemente da idade e do género, há uma revolução interna. Isto cria um desequilíbrio e é natural. Nós, na nossa sociedade, não estamos muito, hoje em dia, habituados a lidar nem com a morte, nós afastamos a morte da nossa vida e a doença. E a dependência, dos outros, não é? E esta doença traz muito isto, traz muito o confronto com a morte, doença, dependência e para onde é que vai a minha vida agora? A falta de controle daquilo. Sim. E o papel do psicólogo é fundamental. E hoje em dia acho que as pessoas têm acesso a essa caixa de ferramentas que os psicólogos podem fornecer. Bem, eu acredito que os serviços públicos, eu já trabalhei num hospital de dia, e quando trabalhava no hospital de dia a própria equipa tinha esta sensibilidade, ou seja, o médico oncologista já estava muito sensibilizado para na primeira consulta ou na segunda perceber que aquela pessoa necessitava de acompanhamento. E eu acho que o acompanhamento é uma coisa que as pessoas devem saber que efetivamente existe. Mas se não for na fase, por exemplo, muitas das vezes logo da consulta, nos próprios tratamentos. Nós tínhamos por hábito, por exemplo, ir à sala de tratamentos e eu só apresentar-me e dizer-me: eu sou psicóloga, faço parte do serviço, se algum dia sentir a necessidade, etc. Ou seja, eu acho que também por parte das equipas, arranjar estratégias menos formais para chegar aqui às pessoas. E eu trabalhei numa unidade onde tive essa sorte de aprender que havia vida para além da doença. Ou seja, em que toda a equipa, para além da fase das consultas, dos tratamentos, onde toda a equipa tinha um papel importante, o médico, o enfermeiro, os auxiliares, os voluntários e mesmo a assistente social. Os psicólogos estavam lá quando as pessoas sentiam essa necessidade. E eu acho que, efetivamente, hoje isso já é reconhecido. E talvez só saberem que existe essa possibilidade já ajuda. Como estratégia. Já ajuda como estratégia. A APCL está a fazer neste momento um trabalho de fornecer apoio psicológico, quer através dos grupos, quer através de formato individual, através da sinalização, por exemplo, das assistentes sociais dos centros hospitalares. Por isso, muitas vezes as pessoas, sabendo que existe esta possibilidade, elas contactam. E uma coisa que eu gostava de frisar ali para as câmaras, as pessoas acham sempre que normalmente são mais as mulheres que procuram ajuda, porque as mulheres estão mais disponíveis para partilharem os seus sentimentos. Da minha experiência neste momento, eu sinto que os homens também já se estão a abrir a esta possibilidade de procurar ajuda. Não estou a conseguir fazer isto sozinho, preciso de alguém para falar sobre o que eu estou a sentir, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus medos, sobre as minhas angústias. E por isso isto deixa-me assim com muita esperança. Claro que os serviços públicos neste momento estão a passar por um período muito complicado e por isso de privação de recursos, e os colegas tentam dar uma resposta que aqui é uma resposta mais curta, ou seja, o acompanhamento em psico-oncologia será sempre um acompanhamento de primeira linha, não é? Que pode não se esgotar no acompanhamento psicológico, dependendo do estadio da pessoa e imagino
do desequilíbrio que a própria doença pode instalar do ponto de vista orgânico e também emocional, pode ser necessário também ver aqui a complementariedade da psiquiatria. E também queria frisar lá para casa que muitas das vezes o acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, quando existem insónias, muitos destes doentes por causa da medicação e efeitos secundários têm problemas de sono. Ora, nós sabemos que o sono é fundamental. Não é só fundamental para a doença, mas é fundamental para o nosso estado geral e para o humor. E por isso, às vezes, podem existir outras medidas não farmacológicas que se tenta, através do relaxamento, através de exercícios respiratórios, mas às vezes não é suficiente. E se isto perdura, é importante a pessoa falar com o seu médico e pedir esta ajuda para realmente poder descansar, que é uma coisa fundamental. Por isso eu gosto sempre de frisar que a psiquiatria tem que ser vista aqui como realmente uma coadjuvante e em situações muito... Ou então pessoas, vamos imaginar que, apesar de terem um bom suporte familiar, apesar de estarem em grupo, muitas das vezes, porque a doença ou o tratamento não está a avançar como é a sua expectativa, Sim. começa a sair abaixo. Claro que nós nunca podemos esquecer aqui um fator importante. Não é o cancro só que traz um problema de ansiedade ou um problema de depressão, né? Porque nas fases emocionais associadas aqui à doença, fala sempre muito, lá está, como eu disse, do choque, da negação, da raiva, da depressão, às vezes também de alguma ansiedade que é muito natural e da aceitação. Mas é verdade que há pessoas que muitas das vezes já têm historial prévio, ou seja, uma personalidade que já por si só é mais ansiosa, numa situação como esta, vai aumentar. E pode ser importante muitas das vezes, e por isso os grupos às vezes são importantes para nós, ao acompanharmos as pessoas, irmos sensibilizando, ir dizendo, ok, se isto perdura, se isto continua, procurem ajuda, porque efetivamente isto vai depois ter um efeito maior também no lidar com a doença. Estes grupos que existem, por exemplo, na associação, sim, na APCL, como é que as pessoas podem ter acesso a eles? Fazem um contacto através da associação? Sim, normalmente a APCL, estes grupos começaram há cerca de 2 anos, a APCL costuma noticiar através das suas redes, as pessoas podem fazer uma inscrição. Nesta primeira fase, quando houve o lançamento, nós não sabíamos como é que iria ser a adesão, por isso os primeiros 2 grupos foram mais experimentais, nós estamos no 3º e vamos começar o 4º agora a partir do próximo ano. Nós já acompanhamos cerca de 31 pessoas, homens e mulheres, por isso, em diferentes fases da doença também, que é muito importante, ou seja, nós não incluímos logo critérios da exclusão, agora numa fase a seguir já vamos ter alguns critérios, porque percebemos com a experiência que faz algum sentido aqui alguns critérios, e se calhar algumas pessoas não estão ainda preparadas para o acompanhamento de grupo, mas para um acompanhamento individual e depois mais tarde. E o que nós fizemos foi montar, segundo a literatura, um esquema que é um esquema quinzenal, foi uma escolha também que os próprios grupos aderiram, de 90 minutos, que não quer 90 minutos, mas pronto. Presencial? Online, o que possibilitou que pessoas de diferentes pontos do país, temos muitas pessoas do norte do país, tivemos uma pessoa também de Angola, que faz tratamentos cá em Portugal, também a participar, por isso isto é uma oportunidade que se calhar em contexto presencial, e como a APCL faz tantas iniciativas presenciais, pronto, isto foi uma forma de dar resposta às pessoas que estão em casa. E que no caso esta doença faz todo o sentido, porque as pessoas passam por vários momentos e às vezes a seguir ao transplante não estão completamente possibilitadas às vezes de se deslocar e por isso impediria se calhar a adesão, e esta adesão que nós temos tido acaba por mostrar que este modelo funciona. Então é um modelo quinzenal, 90 minutos, temos também um grupo de WhatsApp onde eu faço parte, no sentido também às vezes de pontuar algumas coisas. A ideia às vezes é ver estas coisas sinalizar se há alguma pessoa que está a precisar de ajuda e eu depois poder contactar informalmente e diretamente com a pessoa, e também promover ali o espírito de união. O trabalho de grupo é um trabalho que fomenta muito este sentido de pertença, e aquelas pessoas ali sentem que fazem parte de uma família. Aliás, eles chamam mesmo a família EMM, ou seja, porque ali estão entre eles.
pessoas que se reconhecem uns aos outros e que ao mesmo tempo falam a sua linguagem. E desdramatiza, se calhar, muitos dos sentimentos que... Muitos percebem que não estamos sozinhos. Depois o facto de nós termos incluído pessoas que estavam em remissão da doença e que estão com uma boa qualidade de vida, inspira quem está numa fase inicial. Por isso, muitas das vezes há contactos que acontecem fora deste formato que nós fizemos, que é um formato que dura cerca de 12 sessões. Depois temos a seguir passamos para um acompanhamento mensal e depois trimestral. Neste momento vamos ter que fazer aqui um ajuste por causa da quantidade de pessoas que querem entrar, mas aquilo que a literatura normalmente nos diz é que mais ou menos entre 6 a 9 meses de acompanhamento já é qualquer coisa de muito positivo. Nós ainda não temos essa medida, porque ao início também não fomos logo medir, temos uma medida subjetiva que é os testemunhos que as pessoas dizem que sentem-se acompanhadas, que gostavam de ter tido isto numa fase inicial do diagnóstico, mas falta efetivamente agora medirmos para de alguma forma também conseguirmos apoios financeiros para estes grupos de apoio, não é? Porque efetivamente é tudo na base do voluntariado e estas pessoas não pagam por este serviço que a APCL disponibiliza e que é inovador. Na parte hemato-oncológica não existem grupos, nem existe na literatura muitas referências. Por isso também a APCL está aqui a lançar algo pioneiro nesse sentido. E estão a documentar também para poderem eventualmente decalcar este modelo para... E estamos a perceber efetivamente que numa primeira fase, só para também esclarecer como é que os grupos funcionam, por isso temos sempre um momento de abertura que é a chegada, um bocadinho fazer aqui um check-in de como é que as pessoas estiveram naquelas semanas, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, mas o que é que correu bem não só do ponto de vista da doença. A ideia não é só falar sobre a doença, ou seja, volto a dizer e frisar, a ideia é que se dê esperança às pessoas, uma experiência realista, e por isso esta ideia de há vida para além da doença, como é que eu posso, apesar de estar doente, estar com os meus familiares, estar com os meus amigos, como é que eu posso manter o contacto. Tomar a doença como uma parte da vida. Como uma parte, exatamente. Sim. E depois fazemos, agora sim já temos momentos já mais estruturados, com temas que nós sentimos que são importantes. A questão da adaptação à doença, a gestão emocional, a gestão da ansiedade e de stress, as pessoas também terem aqui medidas de autocuidado, e fazemos sempre assim uma pequena dinâmica, depois um espaço para partilha e fechamos com exercícios de relaxamento, normalmente exercícios respiratórios, exercícios de meditação ou de mindfulness, no sentido de dar ferramentas a estas pessoas para que quando elas têm dor, quando elas têm situações, lá está, pensamentos que são naturais de acontecer, ou seja, uma das coisas que acontece é que as pessoas pensam muito sobre esta doença e têm pensamentos muitas vezes desagradáveis, temos que dizer isto lá para casa, ou seja, e a ideia não é pensar em positivo, porque muitas das vezes, ao terem estes pensamentos e alguém diz tens que ter força e positiva, a pessoa ainda vai se sentir pior. A pergunta do princípio não é se é preciso tomar o peso à doença, não é? Ou sublimá-la, e às vezes é preciso mesmo. E há pessoas que às vezes não querem falar. Houve uma pessoa de um grupo que dizia eu não venho para aqui, eu não consigo participar no grupo, estão sempre a falar de doença, isso não faz-me bem. E eu respeitei, pronto. As pessoas, os grupos são fechados, por isso as pessoas podem entrar e sair quando quiserem, e mais tarde, quando esta pessoa se sentiu recuperada, ela quis dar o testemunho e nós falámos e disse sim, então conte o seu testemunho. Sempre contando o testemunho com esta ideia de que é apenas uma história na primeira pessoa, e que se acharem interessante, sempre falarem aqui com os médicos. Eu gosto sempre de dizer isto, que o médico vai estar a acompanhar estas pessoas é alguém extremamente importante e por isso é alguém que nós precisamos depositar confiança. Se eu não tenho confiança naquela pessoa que me vai acompanhar num momento tão importante, eu não vou conseguir depois se calhar superar, ou vou-lhe esconder coisas que às vezes podem fazer mal ao tratamento, até por causa das medicinas não convencionais versus as convencionais. Eu acho que é importante, e eu desmistifico muito isto, é preciso falar com o médico e dizer, levar uma listinha de perguntas e colocar, posso fazer isto, não posso, isto é indicado, não é? Haja alguma documentação para isto. E esta pessoa veio partilhar. E a partir do momento que ela voltou a partilhar, ela tem vindo ao grupo. Por isso, também há este caráter um bocadinho de nós não excluirmos as pessoas, nós entendermos que as pessoas têm diferentes ritmos e formas de lidar com a doença. Há pessoas que não vão querer contactar. Então o que é que elas vão fazer? Vão se envolver em imensas coisas, vão às consultas todas, podem comer mais, podem ficar mais desligadas nos dispositivos eletrónicos, e há as outras que vão procurar informação, vão-se apoiar na família e procuram apoio psicológico. É muito importante também dizer que o apoio emocional nos grupos
não substitui o apoio individual. Há pessoas que estão a ter apoio individual e no grupo. E nós sabemos que isto influencia positivamente o prognóstico ao nível da saúde mental, constitui um fator protetor e promotor aqui da saúde mental, mas também da própria doença. Ou seja, eu costumo dizer que o mieloma, em particular, que são os grupos que eu acompanho, eles passam por um carrossel emocional. E então é preciso encarar isto desta forma. Quando é possível fazer coisas, bora lá fazer as coisas, tomando os cuidados, tomando as medidas, mas às vezes é preciso também parar e acolher que, sim, eu estou triste, sim, eu tenho medo de como é que vai ser a minha vida. Portanto, no caso das mulheres, é uma coisa que me toca particularmente. O mieloma está muito associado a uma doença que ocorre em pessoas mais velhas e cada vez isto ocorre em pessoas mais novas. Por isso, no caso das mulheres, por exemplo, tem impactos na fertilidade, então tem que se falar sobre isto. A pessoa fica sozinha com isto, não pode falar com o seu médico, porque muitas vezes o médico está preocupado em curar, tratar, e esta parte é uma dimensão muito importante. Então, nós também que vamos acompanhando estas pessoas temos que ir criando espaço para que elas possam sentir-se empoderadas para perguntar e procurar soluções para elas, porque a verdade é que nós sabemos que pessoas com informação, que estejam mais estáveis do ponto de vista emocional, elas conseguem ter uma sobrevivência melhor e com maior qualidade de vida. Doutora Andreia Cardoso, muito obrigada. Tínhamos aqui imensas pistas para novas conversas. Espero que possamos ter novas conversas no futuro. Muito obrigada por ter vindo ao podcast O Sangue que há em nós. Agradecemos a participação e a partilha de conhecimento. Agradecemos-lhe também a si que nos esteve a ouvir e esperamos ter ido ao encontro daquilo que são as dúvidas para melhor compreender os cancros do sangue, este mundo dos cancros do sangue e também as estratégias para lidar com a doença. Os episódios do podcast O Sangue que há em nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.